acolhe aqueles que muitos nem querem ver. Padre Júlio Lancelotti, pároco da igreja de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, zona leste de São Paulo, é também o vigário do povo da rua da arquidiocese. Todos os dias, às 7 horas da manhã, ele começa a servir o café para aqueles que não têm mais quase nada e que vivem nas ruas da capital. Paulistano, descendente de italianos, Padre Júlio já acolheu crianças com HIV nos anos 1980, quando surgiu a AIDS. Depois atuou na Pastoral do Menor e ganhou inúmeros prêmios por sua atuação em defesa dos direitos humanos, sobretudo visitando e acolhendo menores de idade que estavam nos presídios da FEBEM. Com 2 milhões de seguidores no Instagram, Padre Júlio mobiliza muito amor, mas também muita raiva. Há muito ódio por sua atuação ao lado dos mais pobres. Por isso ele já sofreu ameaças de morte, denúncias falsas e até tentativa de criação de uma CPI por parte da extrema-direita. A estes, a sua resposta é a persistência no trabalho pastoral de toda uma vida. Padre Júlio escreveu e também foi tema de uma dezena de livros. Ele é professor honoris causa pela Universidade de São Judas Tadeu e doutor honoris causa pela PUC de São Paulo. Teólogo, pedagogo, já foi chamado pelo Papa Francisco de mensageiro de Deus. Dono de uma fé revolucionária, Padre Júlio acredita sobretudo na esperança, ela que nos reaviva e nos transforma. Ele já é um nome nacional, um nome importantíssimo, não só para as pessoas que têm fé, mas por todos os que lutam por justiça, por igualdade e pela ética do cristianismo. Padre Júlio, é um prazer enorme rever o senhor aqui, ao seu lado aqui no ICL. Coisa boa, muito obrigado. Eu que agradeço de poder estar mais uma vez com você, que não é a primeira nem será a última vez que vamos nos encontrar. Pois é, a gente se conhece há muito tempo, né? Já tem uns 30 anos, desde os anos 90, desde 93, 94, né? Eu lembro da tua solidariedade quando a morte das crianças da Casa Vida. Sempre era um momento muito difícil e você sempre passava uma boa parte da noite conosco, velando aquelas crianças que marcaram tanto a nossa vida. Vamos falar da Casa Vida, porque ela segue sendo vida para muita gente, pelos exemplos que deixou, né? Mas eu começo com uma coisa muito simples. O senhor é filho de seu Milton, não é isso? E dona Vilma, não é? Eles eram italianos ou... Não, os dona dois Vilma eu conheci. São brasileiros e meus bisavós são italianos. Mas até a avó já são brasileiros. Pois é, como é que... E são três filhos? 3 filhos. Eu 2 irmãos falecidos, o meu irmão Milton e meu irmão José Luiz. E hoje, esse dia que nós estamos gravando, é aniversário de morte do meu pai. Do seu pai, né, que está nos assistindo de algum lugar misterioso. Sim. Que nós ainda não conhecemos. Espero não conhecer tão cedo. Né? Padre Júlio, como é que vem essa ideia, né? O senhor está fazendo 40 anos de sacerdócio agora, em abril. Sim. Né? Está com 76 anos. Sim. Como é que veio essa ideia, lá na década de 1950, essa ideia de ser padre? Né? Pois é, eu acho que... Influência do pai, da mãe, o quê? Não foi influência. É como perguntar para você como é que você quis ser jornalista. É uma construção. Ninguém é um padre pronto. A gente sempre tem que responder de novo. Como em qualquer relacionamento amoroso. Ele nunca está pronto. Ele sempre é uma resposta nova. Então, eu fui recebendo interações e nessas interações eu fui fazendo escolhas. E uma pessoa que foi determinante na minha vida está até aparecendo ali. Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi muito determinante na minha vida, e quem marcou a minha vida profundamente é Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida,
que era muito amigo do seu pai. Meu amigo também. E seu amigo. Eu lembro o dia que o corpo de Dom Luciano chegou na Praça da Sé para entrar na catedral, você estava lá e você, diante do corpo de Dom Luciano, disse: você não está morto. Uma memória melhor do que a minha. Isso marcou muito, e Dom Luciano marcou muito a minha vida. Foi interessante que eu tinha ido para o seminário muito cedo e não aguentei, voltei. Com quantos anos? Eu fui com uns 12 anos. Mas foi muito forte para mim a forma como era uma disciplina muito rígida, e eu voltei para casa, fiz todo o ginásio. No fim do ginásio... Mas fora de São Paulo? Fora, em Araraquara. Você foi criado em São Paulo e, com essa idade, novinho, foi para Araraquara. Araraquara. Imagine que a vizinhança ficou tão feliz quando eu fui para o seminário, porque eu ia sair do bairro, que deram um enxoval todinho de presente para mim, e como eu gostava de bala de canela, me deram um saco enorme de bala de canela, porque disseram: ainda bem que esse menino vai embora. O senhor foi para Araraquara e ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 6 meses. E voltei porque fiquei com muitas saudades da minha casa, do meu pai, da minha mãe. E eu fiz o ginásio, terminei o ginásio com os agustinianos e fui para o seminário agustiniano. Lá eu fiz o nível médio, fui noviço agustiniano, e no noviciado, no meio do noviciado, o mestre me chamou e disse: você vai voltar para casa porque você não serve para a vida religiosa. Por quê? Ele achou que eu perguntava demais, que eu tinha ideias muito avançadas. Obedecia de menos e perguntava demais. E aí ele me mandou embora, e foi uma coisa muito marcante, porque ele me mandou embora, eu vim com a mala na mão, desci na rodoviária em São Paulo e não tinha dinheiro nem para tomar a condução. Aí eu lembro que eu fui numa lanchonete, pedi para usar o telefone, e eu não tinha nem dinheiro para pagar o telefone, pedi lá que eles, por favor, me deixassem telefonar. E eu liguei para minha tia, que eu estava com pena de dizer para minha mãe que eu tinha sido mandado embora. Aí a minha tia falou: vem para casa, pega um táxi e a gente paga aqui, que eu estava com a mala na mão. E eu voltei, aí fiz pedagogia, fui trabalhar. Meu pai falou: você já foi 2 vezes, uma vez vocês não quis, outra vez eles não te quiseram, agora chega, agora você vai trabalhar, porque eu não vou pagar faculdade para você. E eu fui fazer faculdade, fiz pedagogia e estudei com pessoas que marcaram muito a minha vida. Quem é educador deve ter ouvido falar de Maria da Glória Pimentel, uma grande orientadora educacional, Laís Lofredi, um grande nome da orientação educacional, foram minhas professoras, pessoas que marcaram, como o professor Carlos Alberto Andreucci, que me convidou para ser professor assistente dele de História da Educação. E aí eu fui como professor de História da Educação, dei aula em 3, 4 faculdades, como assistente do professor Carlos Alberto, e trabalhei no Serviço Social de Menores, e no seminário eu tinha feito o curso de atendente de enfermagem. Então também trabalhei como atendente de enfermagem no hospital, porque eu tinha feito os 7 domingos de São José, e no 7º domingo o mestre me mandou embora. É tipo uma novena? Uma novena, são 7 domingos rezando para São José. E no 7º ele me mandou embora. Aí eu fui diante da imagem de São José e falei: a culpa é tua, agora você vai me arranjar um emprego. Aí voltou a trabalhar, ia estudar, e fiquei muito tempo trabalhando, estudando. E em 1980, quando o Papa São João Paulo II veio a primeira vez ao Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida era o secretário-geral da CNBB. E o secretário-geral não pode acompanhar o Papa nessas viagens. Mas, sendo Dom Luciano quem era, abriram a exceção e Dom Luciano acompanhou São João Paulo II. E Dom Luciano me disse: o Papa me fez uma pergunta. Eu falei: Dom Luciano, o que o Papa lhe perguntou? Ele falou: o Papa me perguntou quando é que eu vou te ordenar padre. Eu falei: Dom Luciano, o Papa nem sabe que eu existo, como que ele ia perguntar isso? Ele disse: eu estou perguntando. E em 81 eu comecei a estudar teologia. Voltou para o seminário? Não, ele me deixou morando em casa. Estudando teologia? Porque eu estava cuidando da minha mãe, e sendo estudante de teologia, e na pastoral do menor,
porque eu estava na FEBEM, era o governo Maluf, e eu não estava aguentando as torturas, a violência, e eu ia pedir demissão, e Dom Luciano disse, não peça demissão, venha conveniado com a pastoral do menor para ficar junto comigo. E eu fui com Dom Luciano, fiquei com Dom Luciano, e ele, nesse tempo, então, que houve tudo isso, eu fui estudar teologia na Faculdade da Arquidiocese de São Paulo, que hoje está junto da PUC. E em 1985, Dom Luciano me ordenou padre. Foi 84, 85? 85. No mês de abril, né? No mês de abril, no dia 20 de abril. Esse ano vai cair no domingo da Páscoa. No domingo de Páscoa, dia 20 de abril. Faço 40 anos. Festejamos 40 anos de Padre Júlio. E aí foi interessante que eu falei para Dom Luciano, eu preciso conversar com o senhor sobre a minha ordenação. E você lembra, Dom Luciano olhava sempre por cima do óculos, na agenda dele, ele olhou e falou assim para mim, dia 1º de janeiro, às 7 da manhã, esteja na minha casa. Eu falei, tá bom. Do 1º de janeiro de 85, às 7 da manhã, às 6 da manhã eu já estava na porta da casa dele. E aí ele marcou a ordenação, e foi interessante que quem ordenava os padres era Dom Paulo, que era o arcebispo, e Dom Luciano era bispo auxiliar. Dom Paulo já era cardeal, né? Já era cardeal, sim. Aí Dom Paulo, eu fui falar com ele, e Dom Paulo falou comigo, já sei, você quer ser ordenado pelo teu pai, então pode ser. E depois falou, coragem. Coragem, sempre. Sempre. Ele dizia, Dom Paulo, só quem conviveu com ele sabe a figura, a pessoa, a intuição, a coragem, a sensibilidade, a disciplina, o intelectual. Uma coisa que me marcou muito em Dom Paulo não lia traduções. Ele só lia no original. E traduziu do grego, do hebraico. Ele lia em grego, em todas as línguas. Então, tem livros dele traduzidos por ele, sobre as primeiras comunidades cristãs, sim, né? A patrística, ele era o doutor na patrística, inclusive... A famosa carta a Diogneto. E a tese dele e a técnica do livro em São Jerônimo, que é a tese... Dom Paulo é doutor pela Sorbonne, na França. E outro homem que você conheceu muito, seu amigo, Dom Luciano Mendes de Almeida, um intelectual, um homem, ao mesmo tempo, de uma sabedoria humana inalcançável e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade franciscana. Dom Luciano, quem lembra muito Dom Luciano é o Papa Francisco. As atitudes que o Papa Francisco tem de desprendimento, de cuidado com as pessoas. Vi muito isso. Então, Dom Luciano era assim. Curioso que o senhor falou aí. Eu, aos 11 anos, também achei que eu tinha que ser padre. Só que o seu caso era sério, era vocação, né? Da origem da palavra, vocare, era um chamado forte. Eu quis ir aos 11 anos, porque eu estava na escola primária, né? Primeiro grau que se fala hoje, né? Estava ali e foi um padre da congregação dos Crúzios e passou na sala de aula uns slides maravilhosos do seminário. Eu achei aquilo lindo, né? Tinha os padres e os seminaristas numa capela, um campo de futebol verde maravilhoso, piscina. Eu falei assim, eu quero ir para lá. Ele acabou levando dois coleguinhas meus da escola, né, para o seminário. E eu cheguei em casa e falei assim, eu quero ir para o seminário. Aí meu pai, que era muito católico, ficou radiante. Arrumou a mala rápido. Falou, filho mais velho, vamos ter um padre na família. Aí minha mãe, né, que foi religiosa, que foi freira, só não fez os votos perpétuos, ela era da congregação das Sacramentinas. Minha mãe virou assim, de jeito nenhum que ele não vai, porque eu conheço o que é isso lá dentro, quero não. Deixa ele crescer para ele decidir. Depois eu tive para decidir de novo. E foi por causa dos jesuítas, de que eu era muito amigo, que eu virei jornalista, por causa de um teste vocacional. E depois eu fiz jornalismo, trabalhei
trabalhei no Jornal de Belo Horizonte, Jornal Diário de Minas, trabalhei no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo na Rede Globo, e aí fiz um concurso para ser professor da universidade, deixei e resolvi não voltar para o jornalismo. Quem me fez voltar? Dom Luciano. Que um dia chegou e falou: está faltando você na televisão, volta para a televisão. Então você vê como o Dom Luciano é decisivo nessas questões. Isso foi em 1987, 88. E Dom Luciano que falou para mim, mas eu que estou perguntando, quando é que eu vou te ordenar padre? E Dom Luciano sabia, e esse é um fato que pouca gente sabe, que eu estava namorando. E eu tive você tinha uma namorada? Aí quando eu falei para ela que eu ia voltar a estudar teologia, ela me devolveu todos os presentes que eu tinha dado para ela. Falei, mas eu te dei com todo o coração, eu nunca te dei isso sem te amar. Ela disse, mas não quero mais. Eu falei, mas eu não vou receber. Ela jogou tudo num bueiro. E inclusive uma blusa linda que eu tinha comprado para ela. Mas sabe o que é o melhor de toda a história? Eu fiz o casamento dela. Ah, é? E no dia do casamento dela, eu falei para ela, metade da igreja veio para ver a noiva, e metade veio para ver a minha cara, fazendo o seu casamento. Eu já ia dizer, um foi para a igreja, e a outra ficou com ódio da igreja, mas não foi assim. Não ficou. Nós depois trabalhamos juntos, até hoje somos amigos, eu acompanhei até a morte, o pai e a mãe dela. Quando ela se casou, o marido não ficou com ciúme do padre, não, né? Eu falei para ela, esse é um outro segredo que eu vou te contar. Eu falei para ela, não casa com ele, que não vai dar certo. Ah, você falou? Falei. E não deu. E não deu. Que coisa. E até hoje nós somos muito amigos, eu tenho muito carinho, muito respeito por ela. Batizei a filha deles. Mas é uma coisa assim, um fato extraordinário, né? Eu fiz o casamento dela. Há muitas histórias interessantes do Padre Júlio, né? Eu estou aqui com meu filho Marcelo, que foi batizado lá na sua igreja, né? Foi batizado pelo Padre Júlio, com mais 2 filhos, Pedro e Clarissa, também. Sim. Padre Júlio com Frei Beto. Então a gente tem uma relação de muito tempo. Mas quando eu conheci o senhor já estava envolvido, profundamente envolvido, com a temática dos problemas sociais, né? Sim. Eu queria saber isso. Primeiro, uma vez ordenado por Dom Luciano, foi direto para a igreja de São Miguel Arcanjo, na Moca? Fui. Eu sempre digo... Mas para ser o pároco, não, né? Para ser o pároco. De cara, sim? Sim. Eu fiquei poucos meses na São José do Belém, auxiliando o padre Moacir Mesquita, que é falecido. Que era uma região que o Dom Luciano também administrava, sim, né? Sim. O Belém, Belenzinho. E eu digo que eu estou nessa paróquia até hoje, vai fazer 40 anos que eu estou lá, porque nenhum padre quer ir para lá e porque nenhuma paróquia me quer. Então, eu fiquei lá. Porque a minha vida sempre foi marcada muito por questões muito candentes. O massacre do Carandiru, o incêndio na FEBEM, a rebelião da FEBEM da Imigrantes, as mulheres presas, as crianças com HIV e AIDS, a população de rua. Eu sempre estive desse lado. Mas isso que eu queria entender, porque quando o senhor foi ordenado padre... Né, eu já estava envolvido. Pois é, naquela época as pessoas queriam ser padre também para ter um certo status, ter poder, né? Eu me lembro quando eu era menino, os padres todos usavam batina, e era uma coisa importante, reverenciados, o senhor reverendíssimo e tal. O senhor sempre foi voltado para o lado dos pobres. Como é que é essa... Isso decorre o quê? Do estudo da teologia? Eu acho que a teologia foi para mim muito importante, mas muito importante foi a presença de Dom Luciano. E ele já, quando ele me conheceu, eu já trabalhava na antiga FEBEM, chamava Promenor. Eu entrei no Serviço Social de Menores. Eu fui sempre professor e sempre lutei lá dentro contra a tortura, contra a violência. Você chegou a ver tortura dentro da FEBEM? Vi coisas horríveis. Viu? Vi. Eu vi quando levaram os jovens para o COC. Que é o COC? O Centro de Observações Criminológicas da penitenciária, depois de rebeliões. Eu vi os jovens passando no corredor polonês. É bom explicar para... faziam o corredor de adultos, de homens, funcionários, soldados, e os jovens passavam pelo meio e todos batendo, chutando, batendo, dando pauladas.
Eu via daquelas Robocop, que chama a janelinha das penitenciárias, das celas, que hoje quem vai ali no Memorial da Resistência vê. Ali perto da Estação da Luz, né? Onde era o DOPS. Era igual, eles chamavam o nome, tinha que pôr a mão, e tinha que ser depressa, porque se punha a mão, eles davam uma paulada na mão. Eu vi eles jogarem urina em cima dos jovens, a fazerem um urinar no outro. Um dia eu falei para o governador Mário Covas, eu não falo mais nada para o senhor, porque ninguém vai acreditar. Todas as coisas que eu vi. Eu lembro no Ano Santo, Dom Cláudio Umes foi celebrar a missa no presídio feminino, e eu falei, Dom Cláudio, eu quero lhe pedir um favor, eles não me deixam entrar na cela forte, onde as mulheres estão trancadas. O senhor que não podia entrar? Não podia, eles não me deixavam. Eu era o capelão ali da penitenciária. E Dom Cláudio falou, então vamos lá. Aí para o arcebispo eles não puderam negar. Aí eu abri as portas e falei para as mulheres, mostrem como vocês estão torturadas. Elas se despiram diante do arcebispo. E ele viu aqueles corpos todos destroçados de apanhar. Então, são coisas terríveis, coisas que... Por isso eu recebi tantas ameaças de morte. Foi em 2000, no Ano Santo. A gente fala muito da tortura e da violência, né, da ditadura dos militares. Né, na época que prendiam, torturavam, está aí fazendo sucesso completo, o filme Ainda Estou Aqui, né, que é do desaparecimento de Rubens Paiva, e a gente tem vários relatos, né? O próprio Dom Paulo fez o livro Brasil Nunca Mais, que conta esses relatos de tortura, e com o fim da ditadura dos militares, parece que a sociedade se esqueceu, que essa tortura continuou. Continua. E continua até hoje. Continua, né? Até hoje. Até hoje a tortura está presente. Está presente de uma maneira disfarçada, tolerada, elogiada, implementada. Uma tortura que já ficou banalizada. Hoje, antes de vir para cá, eu estava na Cracolândia, vendo aquilo é uma tortura. Não ter água, não ter como conseguir água, não ter um banheiro. Pois é, se uma pessoa daquela precisa tomar um remédio, não tem água. Não tem. Não tem. Não tem. Como é que faz? A população de rua não tem absorvente higiênico. Mas pega água onde, a hora que precisa de uma água para tomar um remédio? Em lugar nenhum. Ou às vezes tem que ver se tem água na poça d'água, na sarjeta. Então, isso é torturante. Você não tem um banheiro para usar, as mulheres não terem lugar para ter higiene. Então, existe uma tortura sofisticada, uma tortura hoje tolerada, institucionalizada, que nega a vida dessas pessoas. Eu me impressionou muito um rapaz hoje, e isso me impressiona demais, ali na Cracolândia, olhar nos olhos deles e perguntar o nome. Eles ficam surpreendidos de você perguntar o nome e de olhar nos olhos deles. Olhar para essas pessoas. É a tortura de ser anônimo, de ser desconhecido, de ser desprezado, de ser rejeitado. Eu vi que, numa das fotos que passou aqui, aparece o Bruno, que é uma pessoa que vive na rua há muitos anos. Então, são pessoas que vão ficando calejadas, vão ficando difíceis, vão ficando indisponíveis, mas é o resultado, é aquele ditado que a gente diz, apanhou tanto que fez calo. Eu já estou com o calejado de apanhar. Então, eles estão calejados de desprezo. E às vezes se tornam violentos também. Né? Porque é a resposta que eles sabem dar. É a resposta para a qual eles foram socializados. Nós somos treinados para vingança. Nós somos treinados por bater o levou. É a lógica, e isso que eu tenho insistido muito nisso. Nós temos uma lógica, uma epistemologia neoliberal. Então as pessoas perguntam muito para mim, o que você está ganhando com isso? Você quer ser político? Você vai ser candidato? Qual que é a vantagem que você está tendo nisso? Porque ninguém entende mais por que você vai
olhar para uma pessoa dessa, nessa situação? Para que você vai todo dia partilhar o pão? Ali, o Emicida. Que estava um dia com você. A gente estava lá na sua igreja. Juntos. E ele voltou agora, você vê a emoção do povo. Vamos convidá-lo para vir aqui. Isso. Ao ICL. E o relacionamento que ele mantém com as pessoas, olhando nos olhos. E um deles começou a cantar cantar e fazer um canto lá na hora que as músicas dele. O Emicida estava lá. Então, nós banalizamos tudo isso. E a nossa forma de pensar é uma forma de pensar neoliberal. A forma do sucesso, a forma do êxito. Por isso aquela frase que eu disse que é tão desconcertante... Da roupa que eu vou vestir, tênis que eu vou usar. Daquela frase que eu disse que marcou tanto na pandemia. Eu sei que eu vou perder. Eu não luto para ganhar. Mas eu luto para ser fiel até o fim. Porque se eu ganhar, é porque eu aderi a esse sistema. E aderir a esse sistema é entrar numa lógica de morte. O Papa Francisco é o único que teve coragem de dizer de que o sistema capitalista neoliberal é um sistema de morte, é um sistema que mata. E a Oxfam do Brasil, que fez o relatório, a desigualdade mata. A desigualdade mata. Mata o afeto, mata o desejo, mata a vontade, mata o sonho, mata a utopia, mata a vontade de viver. As pessoas sobrevivem, não vivem. O senhor falou do Papa Francisco. Ele já falou com o senhor, né? Falou o dia que ele me chamou por telefone. O que ele disse? O que acontecia naquele dia? Ele falou, eu sei pelo que você passa, porque eu tinha escrito uma carta para ele. E aí alguns amigos que foram a Roma e almoçaram com ele, voltaram ao assunto da carta, do que estava acontecendo comigo. O senhor foi vítima de várias acusações, denúncias, o senhor sofreu uma tortura psicológica é uma tortura psicológica. Às vezes eu não sei como eu ainda aguento e sei que 2 mais 2 são 4. Então, é uma resiliência, eu acredito, uma convicção. Dom Luciano me falou uma coisa um dia para mim: nunca se defenda. E no dia que me agrediram na porta da FEBEM, em Franco da Rocha, que arrancaram essa minha cruz, quebraram o meu óculos, me deram um soco no rosto, naquele dia eles iam nos matar. Você deve ter coberto aquela rebelião no presídio de Franco da Rocha, quando Sim. o helicóptero da PM desceu e os jovens estavam todos em cima do telhado e eles desembarcaram com armas. Nós estávamos no alto da torre de vigia do presídio, que ali era um presídio, e eles estavam batendo com madeira, dizendo mata, mata, para invadir onde nós estávamos. E eles começaram a atirar nos vidros, e aquilo começou a quebrar. Os PMs. Funcionários e outros. E o doutor Ebenezer é evangélico, muito religioso, ele nos entregou para Deus, nós estávamos todos sentados no chão, e os vidros quebrando e aquilo sendo estilhaçado, e o doutor Ebenezer fez uma oração de entrega. Nós sabíamos que íamos morrer ali. Aí o doutor Wilson Tafner entrou em contato com o procurador-geral do Estado, que ele era um promotor, e imediatamente o procurador mandou... Na época era o doutor Marrei. Mandou um carro de bombeiros salvar os promotores. E veio um carro dos bombeiros, os promotores desceram para entrar no carro dos bombeiros, já afastaram, porque eram promotores de justiça, e os promotores disseram, mas a gente não vai embora sem o doutor Ariel e sem o padre Júlio. Aí nós tivemos que deitar na carroceria de uma caminhonete dos bombeiros, eles nos cobriram com lonas e nos tiraram daquela zona de conflito. Por isso nós não morremos aquele dia. O primeiro lugar de conflito que o senhor trabalhou foi exatamente esses presídios de menores, de adolescentes, né? As FEBEMs, né? Foram as FEBEMs, mas também delegacias onde havia muita tortura, e nas periferias
também tivemos muitos momentos difíceis. Mas nesse dia específico a gente ia morrer ali. Eles iam nos matar. Em Franco da Rocha. Em Franco da Rocha. Nós não morremos porque o Ariel e eu, porque estávamos com o promotor. Mas o risco maior vinha dos que estavam presos, dos adolescentes? Não, dos funcionários. Dos funcionários. Dos agentes penitenciários. Dos agentes penitenciários, dos funcionários. O Ariel e eu ficamos um dia em São Caetano, em Santo André, quando os jovens foram para o cadeião de Santo André, e onde eles passaram pelo corredor polonês, eles nos deixaram trancados dentro do presídio, só com os jovens, e tinham industriado alguns dos jovens para nos atacar. E eles disseram, nós não vamos atacar o padre nem o advogado. Mas eles tinham combinado tudo para nos atacar. Então, a gente já vivi situações, já 4 pessoas que iam me matar, depois vieram me contar que iam me matar e por que não tinham conseguido. Eu me lembro de uma vez, eu apresentava um jornal na TV Globo, na hora do almoço, SPTV, né? E, num determinado dia, eu levaria para o estúdio, para uma entrevista, o padre Marcelo Rossi. Coincidentemente, estava marcado, ele chegou no momento em que explodiu uma rebelião num presídio desse, e o senhor estava lá dentro. Na Imigrantes. Na Imigrantes. E nós ficamos conversando, eu falava com o senhor por telefone, e tinha que apresentar o jornal com o padre Marcelo. Então, o padre Marcelo aqui no estúdio, o senhor no telão, né? Aparece o telefone. Eu estava ao vivo porta da Imigrantes. Aí eu falei, padre Júlio, que convida o padre Marcelo para conhecer aí. Né? E aí o padre Marcelo ficou muito assustado e foi, né? Foi. Depois a foto de ele chegando, eu fui abraçá-lo na porta, mas naquele dia foi terrível. As mães estavam desesperadas, tinham mortos, feridos dentro da Imigrantes. Foi quando fechou aquele complexo da Imigrantes, onde eu vi torturas terríveis. O senhor chegou a presenciar mortes? Alguém matando lá? Matando, no ato de matar, não, mas encontrei o Américo, que era um menino que eu conhecia, porque eu ia para lá sempre com alguém e nós chamávamos os nossos acompanhados. E o Américo veio. O Américo estava com anorexia. Ele ficou o tempo todo com a cabeça deitada no meu ombro. E eu fiz o relatório pedindo à juíza que imediatamente o liberasse, porque ele estava anoréxico e estava muito mal. Quando ele morreu, o relatório estava na mesa do juiz. Ele foi um dos que foi morto lá dentro. Teve uma cobertura enorme da mídia, o enterro do Américo e todo o acompanhamento. Mas o que aconteceu, uma coisa lá interessante, que fica marcada na minha vida, as mães gritando lá na porta, e os jovens subiram num anexo que tinha perto da portaria e começaram a destelhar e jogar as telhas em cima da cavalaria e da tropa de choque. Aí eu tinha acabado de celebrar a missa e estava ainda com a minha túnica e estola. E na hora que a cavalaria veio para avançar sobre as mães, eu pus a minha túnica, a minha estola, e estendi os braços e não deixei que eles chegassem. Aí a tropa de choque virou para ir pegar os jovens que estavam jogando as telhas. Como eu conhecia bem o caminho, eu levantei a minha túnica, fui correndo, entrei antes no pavilhão, falei para eles, desçam todos, sentem e abaixem a cabeça. Ninguém se movimenta. Aí eles todos abaixados, os jovens que estavam rebelados. Aí quando a tropa de choque chegou para entrar, eu abri os braços e disse, aqui é santuário. Está sob a guarda da Arquidiocese de São Paulo. Aí eles pararam. Eles respeitam muito a farda, seja qual for. Pode ser a farda da igreja, pode ser a farda militar, mas a autoridade é um negócio que assusta. O fato extraordinário que aconteceu, eu liguei para a casa do arcebispo, que era Dom Cláudio Umes, que é uma figura que marcou muito a minha vida pela bondade e pela conversão que ele foi tendo junto do povo. Aí liguei e a irmã disse para mim, o arcebispo está almoçando. Eu falei, tá bem, irmã. Que horas eu ligo? Ela falou, daqui 3 horas.
Falei, impossível, irmã, estou numa emergência, nós estamos com mortos, feridos, cercados pela polícia, numa situação de vida e de morte aqui. Ela falou, o senhor quer que eu interrompa o almoço do arcebispo? Eu falei, eu quero. Aí o arcebispo veio ao telefone, eu falei, Dom Cláudio, há mortos, feridos, sangue, a polícia. Ele falou, fique aí com a minha bênção. Eu falei, tá bem. Aí ele deve ter ligado a televisão, na Globo, e viu o noticiário, e viu o fogo. Aí ele voltou a me ligar e disse, você quer que eu vá para aí? Eu falei, eu quero, Dom Cláudio, vai ser um ato inédito na história de São Paulo, o arcebispo de São Paulo chegar na FEBEM na hora da rebelião. Aí o arcebispo veio, aí os jovens estavam lá sentados. Aí quando o arcebispo subiu, eu trouxe ele diante dos jovens, e na hora que ele entrou, eu me inclinei abaixo e beijei a mão dele. Aí eles aplaudiram, porque eles pensaram, esse aí nos salvou, agora chega um que ele se abaixa e beija, deve ser Deus. Aí Dom Cláudio parou diante deles e eu falei para eles, agora nós vamos rezar com o nosso bispo. Aí nós rezamos e eu disse, agora digam para Dom Cláudio o que aconteceu. Eles começaram a tirar a roupa e mostrar os corpos torturados para Dom Cláudio. Aí Dom Cláudio ficou pálido. Aí nós fomos andar pela unidade e os policiais militares me xingando. Porque para essas outras pessoas, o padre, né, o padre devia cuidar de celebrar a missa. Cuidar do vestido dos anjos. E esse negócio aqui não tem nada a ver. Aí eu falei para Dom Cláudio, o senhor está vendo como a gente é tratado aqui? Aí quiseram descobrir os corpos que estavam mortos. Eu falei, não, o arcebispo não tem curiosidade mórbida. Pode deixar coberto, porque eles queriam causar escândalo, né? E aí Dom Cláudio abençoou, aí o presidente da FEBEM veio. E aí Dom Cláudio começou a falar muito duro com o presidente da FEBEM, tudo o que ele tinha visto. Aí eu me levantei para sair, falei, a conversa entre duas autoridades, uma religiosa, outra civil. Aí Dom Cláudio me segurou pelo braço e disse, fique aqui. E falou firme. E quando em Franco da Rocha me agrediram, Dom Cláudio ligou para o governador e disse, nunca mais isso se repita, porque o padre Júlio está aí em meu nome. Se vocês tocam nele, tocam em mim. E durante toda a pandemia agora de Covid-19, quem manteve a pastoral de rua foi Dom Cláudio. Ele mandava ligar e dizia o que você precisa, e me mandava e dizia, não deixe nenhuma pessoa em situação de rua passar fome. E depois que ele morreu, o administrador me ligou e disse, Dom Cláudio deixou uma cláusula de que o que for distribuído e o que sobrar passa para a pastoral de rua. Então, Dom Cláudio foi sempre assim, de forma discreta, como você falou com ele no massacre de 2004. O massacre de moradores. Os massacres de moradores de rua. Né? Eu escrevi uma carta para ele. E ele foi para moradores que morreram na madrugada apauladas. Apauladas. Né? Um carro parava com justiceiros que davam paulada em quem dormia. Sim. Rachavam os crânios. A cabeça. O que foi aquele dia foi um alarme, porque o hospital municipal recebeu um primeiro traumatismo craniano. Dali 5 minutos recebeu outro. Dali mais 10 minutos chegou outro. Era só um porrete grande e era uma paulada certa na cabeça. Aí não tinha mais equipe de médicos neurologistas e com especialidade em lesão craniana, porque 7 morreram e 7 ficaram lesionados. E Dom Cláudio foi no hospital, eu lembro Dom Cláudio indo dos hospitais comigo visitar cada um deles. Depois que a reportagem foi ao ar, eu escrevi uma carta no computador, mandei por e-mail para ele, né, pedindo que a igreja interviesse, porque era uma situação absurda. Né? E ele esteve no Ministério Público, eu fui com ele no Ministério Público, na Justiça. Ele teve uma atuação assim, dentro da visão que ele tinha, mas usando a autoridade e a posição dele como arcebispo. E na pandemia, tanto que nos últimos momentos dele,
e eu chamei a enfermeira por telefone e falei para a enfermeira, diga para Dom Cláudio que o povo da rua agradece muito e que o ama muito. E ela foi falar para ele, voltou e disse, ele meneou a cabeça e sorriu. Como também a última visita a Dom Paulo, quando ele faleceu, foi eu que fiz às 11 da noite. E eu falei para Dom Paulo, o povo da rua te ama muito e te agradece tudo que você fez pelos moradores de rua. Foi o último momento, Dom Paulo faleceu de manhã naquele dia. Então, são pessoas que marcam muito. Agora, esses conflitos permanentes. Pois é, mas o que é, né, ser um religioso, ser um padre e ter uma atuação que escandaliza muitos, que provoca ódio de muitos, ser uma atuação que incomoda, né, essa, entre aspas, elite rica, né? Incomoda, esse padre fica mostrando essas misérias para a gente, né? Não é o papel dele é dentro da igreja. Como é que o senhor articula a mensagem, né, de ser pastor, ser um padre, um pastor, e, ao mesmo tempo, ser esse ativista que vive no meio dessas pessoas? Por quê? Pois é. Eu acho que o segmento de Jesus é exigente. E se você lê os evangelhos, como o evangelho de hoje, eu celebro a missa diariamente, às 7 da manhã, o evangelho tem que ser levado a sério na medida em que está do lado de quem sofre. Se você não estiver do lado de quem sofre, você não sabe o que é o evangelho. Há poucos dias eu encontrei um jovem que vai ser ordenado diácono da congregação dos padres mercedários. Eu falei para ele... Mercedários. Não tenha medo de ser crucificado. Não tenha medo. Se a gente tiver medo de ser crucificado é muito ruim, é muito duro, é muito doloroso. Mas se você quer seguir Jesus e não quiser ser crucificado, você não vai ressuscitar, você não vai saber o que é a vida. Então, ser crucificado é duro, porque ser difamado, ser ameaçado, ser caluniado, ser tratado com crueldade. Muita gente, até bispos, falaram para mim, por que você não se defende? E tem momentos, você sabe também, porque deve ter vivido muitos conflitos, quanto mais você se defende, mais te atacam e sempre vão te desqualificar. E aí, acho que esse que é um ponto importante, você sabe bem disso. É uma técnica do Bannon. Steve Bannon. Do Steve Bannon. Desqualifica o interlocutor. Então, ao invés de eu discutir com você o tema, eu vou dizer, não, você é Esse padreco é comunista. É comunista, é amigo do não sei de quem, é isso e aquilo. Então, você desqualifica, você não discute a questão, você desqualifica. É como agora a gente está ouvindo, vou comprar a Groenlândia, vou anexar o Canadá, vou invadir o Panamá. Você tem que dizer uma coisa bem absurda, isso é uma técnica. Você tem que usar essa técnica de dizer coisas absurdas para chamar atenção para isso, enquanto se articula outras coisas. E aí se põe como ministro da Saúde dos Estados Unidos um antivacina. Mas aí nós vamos discutir se vai comprar a Groenlândia ou não vai comprar a Groenlândia. Então, é uma técnica. E isso também, na questão religiosa, não, mas isso que o padre tem que fazer, eu recebo mensagens nas redes digitais dizendo... Deixa de ser padre. Ou por que você está aí? A função do padre não é essa. Qual é a função do padre? Pois é. Muitas pessoas preferem sacralizar. Eu vou dizer uma coisa para você que... Os padres querem o Cristo ressuscitado, poderoso... O Pantocrator. Não querem o crucificado. O esbofeteado. E o crucificado é o ressuscitado, e o ressuscitado é o crucificado. Então o pessoal fala muito assim, esse padre é TL. TL é Teologia da Libertação. Podia ser qualquer outra palavra que usa essa sigla, mas é Teologia da Libertação. Para eles, eles acham que quem é da Teologia da Libertação não pode ter um gesto
de partilhar o pão, que isso não faz parte. Por isso que eu digo, com uma mão você partilha o pão e com a outra você luta. As duas coisas são concomitantes. Você não pode ficar só na partilha, nem só na luta. É preciso lutar com a mão suja de partilhar, ou com a mão purificada de ter partilhado. Uma coisa completa a outra, senão a luta não existe. E outra coisa que a gente perdeu a dimensão é que a nossa luta é histórica. Sabe o que me marcou muito? Me marcou tanto que eu fui parar até no pronto atendimento do hospital, o dia da morte de Dom Pedro Casaldáliga. Uma pessoa que você conheceu, acompanhou. Sim. Na hora que Dom Pedro morreu na pandemia, a igreja ficou calada, a sociedade ficou calada. Dom Pedro morreu como um derrotado. Tudo que ele sonhou, profetizou e poetizou foi negado. Era o momento da antivacina, da perseguição aos movimentos populares, da destruição de todas as lutas do povo. Do crescimento da violência do agro, porque o agro violento... O agronegócio destruindo a vida, os rios envenenados, todas essas questões. Dom Pedro foi sepultado descalço no cemitério dos esquecidos, carregado pelos indígenas. Objetivamente, o que era aquilo? Um derrotado, abandonado por todos, esquecido de todos. Na pandemia, não podia nem ter uma aglomeração para despedir de Dom Pedro. Então, Dom Pedro, para mim, foi o fechamento de um ciclo. Então, essas questões que a gente não pode perder. Dom Pedro não é um derrotado, ele é uma semente plantada. E uma semente insubordinada, que cresce mesmo que a terra esteja seca. Mesmo que ela não seja regada, ela vai crescer. Dom Paulo dizia, é uma esperança teimosa. É uma esperança teimosa. Esperar contra toda esperança. Esperar contra toda possibilidade. Lutar sabendo que você vai perder. Persistir, mesmo sabendo que você vai destruir. Caminhar com os pés feridos. Amar com o coração arrebentado. Por falar em coração arrebentado, quando eu conheci o senhor estava começando o trabalho na Casa Vida. Teve uma Casa Vida 1 e uma Casa Vida 2, sim, que era uma casa onde viviam crianças até recém-nascidas, portadores de AIDS, de HIV. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Olha, ali... Eu frequentei lá algumas vezes, visitei sim, lá. Quando surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1989, todo mundo era contra o Estatuto, que dizia que era uma lei para a Suíça. Lembra disso? Lembro. Um ano depois da Constituição de 88. Foi. E de saudosa memória de Plínio de Arruda Sampaio, nosso constituinte, lutador, que conseguiu o artigo 227 da Constituição, criança e adolescente de prioridade absoluta, do qual nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, proposto pela Rita Camata e apoiado por Dom Luciano Mendes de Almeida. Eu fiz parte do grupo de redação, junto com o Dr. Munir Curi Meserani e grandes promotores do Ministério Público. O Estatuto foi muito combatido, e diziam ele não é real. E tínhamos que terminar com os grandes orfanatos, com as grandes instituições. E eu tinha trabalhado no Educandário Sampaio Viana, na antiga FEBEM, onde tinham 700 crianças, de 0 a 6 anos. E lá eu vi, depois, voltando, as crianças com HIV e AIDS que estavam confinadas num quarto, longe, e viam o mundo pela janela. E eu pensei, vamos dar uma resposta dentro do Estatuto. E aí nós fizemos uma casa para as crianças com HIV e AIDS. Eu fui processado, essas crianças tentaram pôr fogo na casa. Essas crianças já nasceram com HIV? Nasceram infectadas pela mãe. E foi nessa luta que nós conseguimos, junto com a Iminente... E a maioria dessas crianças não tinha mãe? Já não tinha não morrido? Tinham, porque as mães descobriam que tinham HIV pelas crianças, que as crianças estavam doentes, ou morriam e as crianças ficavam sozinhas. E a Iminente infectologista Marinela Della Negra, fizemos uma luta enorme
porque o Congresso Nacional tinha proposto aborto compulsório para as mulheres HIV positivo. E nós fomos contra, porque 70% das crianças faziam sororeversão e negativavam. Só teve vários casos de crianças que nasceram positivas com HIV e depois negativaram. Negativaram. Eu encontro algumas delas hoje, são profissionais. Outro dia, no fim da missa, veio uma jovem linda, com cabelos lindos, perto de mim, e falou: Padre Júlio, eu vim te agradecer. Eu sou a Claudinha. Falei: Claudinha? Ela foi adotada com 2 anos. E eu fiquei muito emocionado de ver. Quantas crianças estiveram ali na Casa Vida? Ah, mais de 100 e tantas passaram. Você tem uma experiência de ser pai dessa criançada? Tenho. E um dia um bispo me falou: por que você tem que ser pai dessas crianças? Eu falei: olha, eu acho que porque quando eles estão com diarreia, eu dou banho neles. Quando eles estão vomitando, eu fico do lado junto. Quando é para ir para o pronto-socorro de madrugada, eu levo no colo, fico a madrugada inteira segurando na mãozinha deles. Quando eles tomam injeção, eu fico junto com eles. Quando eles estão chorando, eles choram comigo. Se o senhor fizer isso, eles vão te chamar de pai também. Faça isso, eles vão te chamar de pai também. E eram crianças pequenas, né? Pois é, porque aí ficou... Por que eles têm que ser seus filhos? Porque se ama. E porque o amor tem que ter concretude. O amor não é uma ideia. O amor é uma concretude. O amor, vivência. Se torna vivência, convivência. O amor não é uma ideia. Chegou a existir 2 casas-vidas. 2. Né? E depois isso foi acabando porque surgiram... Extinguiu, nós conseguimos que o exame de HIV fizesse parte do protocolo do pré-natal. Então, hoje, qualquer mulher gestante que faça o pré-natal faz o exame do HIV. E aí é um parto assistido, de diminuir a carga viral, de ser com medicação, para que não haja contaminação vertical. Então, hoje se extinguiu... Não há mais esse número de crianças... Não há mais. Hoje são raríssimas... abandonadas com HIV. Essas crianças. Naquele momento, nós tínhamos que dar uma resposta porque eles eram muitos. E porque ninguém sabia lidar com eles. Mas o senhor ajudou muito, o senhor foi um pai, como o senhor está dizendo aqui. Agora o senhor aprendeu muito também com eles. Eles são meus filhos. Mas te ensinaram muito? Me ensinaram muito, me ensinaram a ser pai. Eu vi o senhor contando a história de um passeio com eles quando viram um gato doente. Ah, essa do gato foi muito interessante. Genial, nós estávamos passeando na rua e eles viram um gato. Aí eles quiseram pegar. E eu, preocupado porque a imunidade baixa, que eles infectassem, falei: não mexa no gato. Eles me olharam e falaram: esse gato deve estar doente. Doente. Eles sabiam o que era. Aí eles olharam e falaram: então tem que levar... Eu falei: tem que levar no médico. Médico, eles sabiam o que era, né? Eu falei: mas quem tem que levar é o tutor do gato. Nós não sabemos o que ele tem. É o dono do gato. Aí, uma das meninas, a Jurema, falou para mim: o médico do gato é um gato? Eu falei: não, o médico do gato é uma pessoa. E como que ela vai saber o que o gato tem? Como querendo dizer para mim: como que vocês adultos vão saber o que eu sinto? Como você, que não é HIV, vai saber o que é uma pessoa HIV positivo? Eu vivi com eles coisas... Você conheceu a Jurema, você esteve no sepultamento dela, no enterro dela. O Daniel, que era um grande teólogo. O Daniel... Ele morreu pequenininha, né? A Mislene, a Fabiana. Nós fizemos esse tempo, essa campanha do coração, e o Daniel um dia falou para mim: me leva na igreja. Aí eu levei ele na igreja, no colo, ele estava sem potássio, ele não conseguia mais caminhar. Ele parou diante da imagem do coração de Jesus, olhou para mim e falou: por que o coração dele é para fora? Eu falei: é mesmo, né, Daniel? Por que será? Ele falou: por quê? Eu falei: o coração dele é para fora porque ele ama muito. Quando a gente ama, o coração é para fora. Ele falou: ah! E eu achei que o assunto tinha acabado. Aí ele falou assim para mim: e dói? E aí o Daniel me ensinou que não tem amor sem dor. Não tem amor sem dor.
Eu sempre, quando faço os casamentos, já fiz mais de 5.000. Eu sempre falo para os noivos, por amor vocês vão sorrir, mas também vão chorar. Eu estava vendo aqui, entre essas fotos, não está aqui agora, estava o senhor e o Emicida. Sim. Né? E o Emicida que está sempre presente lá, e nesse café da manhã que o senhor continua... Quantas pessoas tomam aquele café da manhã? Eu fui lá, tinha uma fila dando volta no quarteirão. É sempre, no mínimo, 400 pessoas. Mas o importante é saber que isso é um meio, não é o fim. Isso é um meio. Nós temos a nossa padaria, nós produzimos o pão. Quantos pães por dia? A gente produz mais de 2.000 pães por dia. Hoje nós entregamos, inclusive, lá do lado do muro que fizeram na Cracolândia esse pão. Eles estavam gostando demais, porque era uma broa. Mas esse entregar o pão é um meio, esse não é o fim. O fim é conviver. É um meio do contato. Né? Eu sempre falo para as pessoas, quando você entregar, capta o olhar da pessoa. Pega aqui. Capta o olhar da pessoa. Ele disse, mas como a gente vai fazer isso? Eu falei, não entrega, capta o olhar. Eles ficam surpreendidos. Uns rejeitam. A maioria se surpreende. Porque quem olha para eles? Quem olha? Eles têm que ser esquecidos, né? Distanciados, né? Por isso, eu me lembro muito sempre essa imagem do Natal, onde as casas estão esperando o Papai Noel, ou vão à missa da meia-noite, né? E no caminho disso, nós, né, nos carros, vemos os narizinhos esborrachados no vidro, né? Meninos pedindo, meninas pedindo, assim, que coisa absurda. Jesus está aqui e eu estou buscando lá. Buscando lá. Eu disse para isso, o pessoal fica na paróquia, às vezes, muito chocado. Falei, nesses condomínios mais iluminados, lá é onde menos Jesus vai poder entrar. Quanto mais luzinha, mais enfeite tiver... não é que ninguém mereça, o Jesus porque não vai ser permitido a entrada. Não será permitido. A luz não será permitida entrar, porque estão distraídos com aquelas luzinhas. Então, a gente vive uma contradição. Por isso, tanto conflito. Porque é confronto, é conflito. Numa sociedade desigual como a nossa, estar do lado dos fracos é conflitivo. E eu tenho a clareza. Eu disse isso outro dia para um colega de trabalho teu, para o Tramontina, que também tem lá um programa de entrevistas. Ele falou, você apanha, 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 apanha. Eu falei, pois é, porque quem está do lado dos que perdem, vai perder. Quem está do lado dos rejeitados, vai ser rejeitado. Quem está do lado dos que são evitados, vai ser evitado também. Pois é, e hoje o senhor tem esse trabalho enorme na Cracolândia. O senhor tem esperança, tem jeito a Cracolândia, essa coisa? São Paulo já está com 60, 70 mil moradores em situação de rua, né? Isso é um sintoma, e o próprio Papa Francisco diz isso no Evangelii Gaudium, do descarte. Quanto mais o neoliberalismo se aperfeiçoar, maior o descarte será. Então, as políticas públicas, chamadas políticas públicas do Estado neoliberal, elas são a manutenção da miséria. Então, não há interesse em mudar isso, porque isso é a lógica. A gente precisa ter um jeito, porque não vai ter lugar na mesa para todos. E não tem muita solução isso aqui, porque se no Brasil, São Paulo são quase 70 mil pessoas em situação de rua. No Brasil inteiro, acho que são 200 e poucas mil 250 mil. 250 Os Estados Unidos tem mais. Os Estados Unidos está com 700 mil pessoas vivendo nas ruas de grandes cidades. E Paris. Igual aqui, né? E Paris. Moradores de rua como nós temos aqui em São Paulo. E Paris é dramático. Isso é prova que esse neoliberalismo e o capitalismo não funciona. Roma é um despautério a quantidade de gente nas ruas de Roma, nas ruas de Paris. Isso é um fenômeno em Lisboa. Lisboa foi a capital que melhor lidou isso com a moradia, com a questão da moradia. Mas é um dilema do capitalismo. É um dilema. O que é aquilo que o Papa Francisco diz? Esse sistema fabrica o lixo e tem que escondê-lo.
fabrica a pobreza e quer escondê-la. Só se sente um tanto sozinho no seio da Igreja Católica no Brasil, porque a Igreja Católica já teve mais gente que pensava assim. Tem bastante gente. Hoje eu vejo muitas pessoas que buscam, né, o status, a autoridade de ser bispo, de ser padre. Eu acho que em todo lugar, assim como nós mas temos... já teve mais gente nessa luta. Teve, né? mas ainda tem muitos. Eu acho que tem muita gente espalhada, muita gente anônima. Eu acho que tem muitas irmãs, muitas religiosas, que estão fazendo muita coisa, como, por exemplo, quem conhecia a irmã Dorothy Stank? Foi depois dela morta que todos ficaram sabendo quem ela era. Mas ela estava lá trabalhando. Ela estava lá. Quem conhecia a irmã Dulce? Os pobres. Pois é. Então, tem muita gente espalhada por aí. Eu tenho estudado muito. Eu vou te fazer um desafio, de um dia a gente fazer um programa só sobre o Frei Caneca. Agora, dia 13, foram 200 anos da morte do Frei Caneca. Que figura! Eu fico cada vez mais encantado lendo, estudando a figura do Frei Caneca. Um libertário, humanista. Frei do Amor Divino, o nome dele? Joaquim do Amor Divino, Rebelo, Frei Caneca. Um rebelde, um revolucionário. Foi condenado à morte por Dom Pedro I, foi condenado à forca, os carrascos não quiseram enforcá-lo, ele foi fuzilado. Professor de geometria, professor, fez o plano de educação para a Confederação do Equador. Deveria haver muita gente dizendo, mas esse cara devia cuidar da igreja dele, ser padre lá na sacristia, né? Era outro contexto que ele vivia. Mas é isso. Agora, nós temos a história que mostra para nós figuras inigualáveis como Dom Helder Câmara, Dom Valdir Calheiros, Dom José Maria Pires, Dom Tomás Baduino, nós temos Dom Aloysio Lochardi, Dom Ivo, Doutora Zilda Arnes, Dom Mauro Morelli, Margarida Alves, Dom Mauro Morelli. Então, a nossa história é um jardim florido de grandes exemplos. Mas hoje eu não consigo citar, para falar a verdade com o senhor, eu não consigo citar 5. Mas você viu aquele todos ocupados com a autoridade da igreja, embora seja o Papa uma pessoa tão revolucionária, né, tão avançada nesse pensamento. Todos vão se surpreender agora com a autobiografia dele. Que foi publicada esses dias, né? Que vai ter um lançamento mundial agora em fevereiro. Então, nós temos exemplos magníficos. Eu queria, terminando aqui, perguntar ao senhor, as pessoas que nos assistiram e que têm interesse de se aproximar, de conhecer, de contribuir, de participar dessa sua luta, o que devem fazer? Olha, nós vamos estar implantando agora, em homenagem ao jubileu, o consultório do Papa, que será um consultório médico móvel, preparado, vai ser colocado do lado da casa de oração, e nós vamos precisar... Onde? Ali, aqui na Rua Djalma Dutra, no bairro da Luz. Perto do quartel ali. Né? É um primor, uma beleza. Convido a todos que quiserem conhecer o consultório de rua, conhecer a casa de oração do povo da rua, onde está a nossa padaria, na Rua Djalma Dutra 3, ou a nossa paróquia, a Paróquia São Miguel Arcanjo, na Rua Taquari 1100. Na Moca. Pode me acompanhar pelo Instagram, Padre Júlio Lancelotti. Pode ir lá acompanhar o café da manhã. Pode visitar a nossa Casa Santa Rosa, onde nós temos um jardim terapêutico, onde temos coisas magníficas, estamos fazendo desodorante, desinfetante, velas sem parafina, com citronela, temos a Escola Santa Marina, Santa Paulina, temos várias ações e novas que estão surgindo, que vamos precisar de ajuda e de apoio de muita gente. Muita gente nos ajuda. E quem quiser assistir a sua missa no domingo, pode só acompanhar lá pelo ICL. É isso que eu ia dizer, mas pode ir lá. Pode, na Capela da Universidade São Judas, 546, na Moca. Na Moca. Ou então, como ele disse, assistir aqui, que o ICL transmite todos os domingos, na parte da manhã, né? Sim. A missa. Eu queria concluir dizendo uma coisa, Chico, para todos que nos ouvem. Nenhum de nós pode fazer tudo, mas ninguém pode dizer que não pode fazer nada. Alguma coisa todos podemos fazer. Então, cada um podia descobrir fazer. O que eu posso fazer.
dar um copo de água para o catador que está passando na tua rua e que está com sede, perguntar para ele o nome dele e dizer: você é meu irmão. Meu querido Padre Júlio, muito obrigado.